Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Nós estamos começando a edição desta terça-feira, que acordou com uma cara de quinta, porque a semana vai ser curta, né? Do nosso Desperta. E hoje nós temos um noticiário aquecido. Ontem foi fraco o dia, né? Mas ao longo das horas, as coisas começaram a acontecer de volta ao Brasil. E o dia ontem foi marcado por 2 episódios muito estranhos de um sincericídio. Parece que é uma epidemia de besteirol na boca de gente importante por aí. Por exemplo, o chanceler Merz da Alemanha, que andou falando ontem sobre Belém do Pará, né? Ao discursar lá sobre as belezas da Alemanha, ele acabou falando lá um disparate, comparou o Brasil com um inferno, do qual todo mundo ficou feliz de se livrar. Nós vamos ver já essa declaração absolutamente despropositada e muito grave, né? Porque revela a arrogância da visão do colonizador sobre o processo da Amazônia. E eu já quero, desde já, lembrar aqui que a escolha de Belém para sediar a COP não era para esconder as mazelas, né, dessa parte mais pobre do planeta, e muito menos as mazelas da porta de entrada da Amazônia, que é um lugar cheio de contradições, inclusive contradições do nosso próprio governo. Mas quando você é convidado para ir à casa do outro e sai de lá falando mal do seu anfitrião, é muito ruim, né? É muito ruim. Outro que falou bobagem ontem foi o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que num evento da LIDE, ao lado do prefeito de São Paulo e do João Dória Júnior, ex-governador, disse que os colegas dele do Supremo praticam ativismo judicial, ou seja, jogou Merz no ventilador, tá? Então, assim, houve ontem uma epidemia de sincericídios no Brasil. Enquanto isso, Hugo Mota colocou de volta à pauta da Câmara para essa terça-feira o seu projeto de lei antifacção. Aliás, o seu não, dele é o relator, o desastre chamado Guilherme Derrite, que hoje deve apresentar a 5ª versão de um relatório que até agora foi pautado pelo sentimento de vingança contra a Polícia Federal, né, e pela sua inviabilidade política. Porque até agora, né, véspera de uma votação que pela 3ª vez é prometida para o dia de hoje, terça-feira, já foi prometido para as 2 últimas terças-feiras também, é capaz de não acontecer. E o Brasil, assim, vai se demorando na adoção dos instrumentos que dariam mais poder ao governo federal e aos governos estaduais para fazer frente ao poderio do crime organizado, cada dia mais forte, vigoroso e bem estruturado, inclusive bem armado, né? São esses os destaques do dia de hoje. Nós vamos aqui ter também a presença do Luiz Costa Pinto, que vai conversar conosco sobre o clima lá em Brasília, porque, afinal de contas, nós temos uma semana curta, o fim de ano já vem se aproximando, o mês de dezembro está aí batendo na porta, agora começa a discussão de orçamento e algumas propostas que não mereceram votação e que não são consenso entre Câmara e Senado podem ficar no limbo para o ano que vem, e isso é muito ruim, porque são assuntos muito importantes e muito urgentes, tá? O André Uzeda, nosso repórter aqui no ICL, vai nos contar o que está acontecendo num dos maiores paraísos do litoral brasileiro, a ilha de Boipeba, onde os quilombolas estão sendo ameaçados pela especulação imobiliária, tá? É algo ao qual o Brasil precisa ficar atento. Eu conheço bem a ilha de Boipeba, gosto muito daquele lugar e acho uma pena, né, que estejam se apropriando lá da parte sul da ilha para tentar construir ali um paraíso para milionários, segregando a população quilombola, que é dona ancestral daquelas belas terras do litoral da Bahia. Assim é a pauta de hoje do nosso noticiário, e vou chamar desde já o meu querido amigo Alex Amorim, para a gente falar um pouquinho aqui sobre futebol. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia a todos. Terçamos, vamos nessa, um dia muito de frio, chuviscando aqui em São Paulo. Vamos nessa, Panunzio. Vamos nessa. Ô Alex, deixa eu começar aqui por um assunto. Estou vendo essa movimentação aí do Neymar e do pai dele, compraram a marca Pelé, né? Quer dizer, sim, o que o filho não faz em campo, eles têm direito de explorar comercialmente agora. Mas os negócios entre a família do Neymar e o Santos estão cada vez mais entrelaçados, né? Onde é que vai dar isso? O que eles querem mesmo? Porque o pai do Neymar tem insistido que não quer fazer uma SAF do Santos, né? E, sim, curiosamente, desde que eles voltaram ao Santos, o Santos só faz naufragar, não é isso? Ou eu estou enganado?
Isso mesmo, lembrando, Panuso, que o que aconteceu esse fim de semana, que a NR Sports, que é a empresa que o Neymar pai controla, comprou a marca Pelé por 18 milhões de dólares, que na cotação atual é 95 milhões de reais, que antes estava ligada a uma empresa americana, e nisso está tentando associar o Neymar, a marca Pelé também, essas questões, e lembrando que o Santos está com um planejamento Mas como? Como é que vai aliar, vincular Neymar e Pelé? Não tem nada a ver uma coisa com a Sim. outra, né? Sim, tanto que eles fizeram até uma inteligência artificial, os dois conversando, foi algo que eles tentaram ligar ali no marketing. Então não tem muito proximidade ali, o que tem é que eles foram revelados ali pelo Santos e o Neymar pai vai tentar associar essa marca ainda mais com a proposta do Santos de tentar virar SAF, ainda está em proposta, está em verificando entre os associados e tudo se vai para frente ou não. Lembrando que com essas especulações, o Neymar pai, Panunzio, afirma que não pretende essa questão de comprar, virar dona ali da SAF do Santos, porque ele está apenas administrando a carreira do filho, o Neymar Júnior, mas eu acho que é apenas uma falácia, porque eu acho que ele tem interesse sim. A carreira do filho, então, tem pouca coisa que sobrou para ele administrar, né? Porque o Neymar tem feito muito pouco. Tem lá seus contratos, essa coisa toda. Mas a ideia de comprar o Santos, então, por enquanto, não está no horizonte da família do Neymar. Sim, segundo eles, não está no horizonte, eles acreditam numa administração profissional e alerta a cultura de retorno rápido de investidores no Brasil. Tem uma ideia que o Neymar pai, o Neymar Júnior vai associar com os árabes para tentar trazer esse fundo de investimentos aqui para o Santos, mas é apenas rumores, vamos verificar o que vai acontecer nos próximos momentos aí nessa SAF e nessas sondagens santistas, Panuso. Se esperar muito é capaz de não ter negócio, porque o Santos, né? O Santos só faz naufrágio. Se bem que agora ele se livrou da última posição na tabela, está em penúltimo lugar, não é isso? Não, está em 16º com 36 pontos. Está Isso acima da significa zona. então, está acima da zona. Por Isso. enquanto, ainda pode ser rebaixado, né? Isso, lembrando que falta 5 jogos, o Santos está brigando ali a parte de baixo da tabela, tem confrontos diretos com os times de baixo e até mesmo times disputando título, alguma classificação ali para a Libertadores, então eu creio que a vida do Santos será um pouco difícil, mas a gente acredita que não vai cair pela grandeza do Santos e tudo isso, Panuso. Grandeza do passado do Santos, né? Vamos deixar claro, porque do presente não tem grandeza nenhuma. Sim. Quero irritar os santistas logo de manhã, não, mas, gente, posso fazer o quê? É verdade, a função nossa aqui é falar sobre isso, né? E olha, eu não sou palmeirense, palmeirense aqui é o Alex, tá? Isso Alex, mesmo. e sobre os assuntos atinentes ao futebol dentro das quadras? Temos novidade de ontem para hoje, não? Então, hoje, Panuso, teremos um amistoso 4h30 da tarde entre Brasil e Tunísia, finalizando essa sequência de amistosos contra as seleções ali da África. O jogo será realizado na França, no estádio do Lille. Então, vamos aguardar e amanhã no Desperta a gente irá trazer o resultado do amistoso de hoje, Panuso. Maravilha. É isso, então? Isso mesmo, vamos nessa. Maravilha. Um abraço, Alex. Bom dia para nós aqui. O Alex segue aqui, porque o Alex é o meu querido diretor de TV, tá? Pessoal, vamos falar sobre a meteorologia. Vou botar aqui o site do INMET na minha tela para que você saiba o que vai acontecer com o clima hoje, mas com a aproximação do feriado, aproxima-se também aqui do sudeste brasileiro aquela frente fria, né? Que já começou a dizer o que veio ontem, provocando chuvas e tudo mais. O mapa está aqui na tela de vocês. Nós temos aqui um alerta laranja aqui sobre essa área que vai do Mato Grosso até o norte de Santa Catarina, né? É um alerta de tempestade, uma área super extensa, para vocês verem como essa frente fria está fazendo efeitos, né? E o que diz aqui o INMET? Chuva de entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos que podem chegar até 100 quilômetros por hora, trazendo risco de corte de energia, queda de granizo, etc, etc. Então, vai ser um dia chuvoso. Bom para quem gosta de chuva, agricultura, por exemplo, ruim para quem não gosta de chuva, que é o pessoal das grandes cidades. Mas o feriado está pintando aí como um feriado chuvoso, tá? E vamos voltar aqui, então, ao mapa da meteorologia para que a gente possa ver como é que ficam as capitais, né? Nessa reta final aqui de outono, de primavera, aqui outono, outono lá no hemisfério norte, de primavera temperada no Brasil, né?
Vamos lá, olha, Porto Alegre terá máxima de 28, dia quente por lá, Florianópolis de 20, Curitiba de 18, aqui em São Paulo a máxima vai ser de 26, com chuva, né? No Rio de Janeiro, 31 graus Celsius, quente como os cariocas gostam, em Vitória, 30 graus Celsius, em Belo Horizonte, 28 graus Celsius, 16 de mínima, e agora vamos para o centro-oeste aqui, começando por Brasília, 31 graus Celsius, quente pra caramba, com nuvens, mas não tem previsão de chuva, mínima de 20 graus Celsius. Em Goiânia, nuvens também, 33 graus, forninho lá em Goiânia. Em Campo Grande, a temperatura vai a 28, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Em Cuiabá, nuvens, pancadas de chuva isoladas, 31 graus de temperatura, até que não está tão quente assim lá em Cuiabá, né? Em Porto Velho, a mesma temperatura, 31, Rio Branco, pancadas de chuva com 32 graus, em Manaus, temperatura vai a 34, em Boa Vista chove também com 36, em Macapá com 34, em Belém só teremos nuvens hoje, lá 34 graus de calor, em São Luís teremos também nuvens com 33 graus, Teresina, a capital, o forno brasileiro, né, 39 graus Celsius de temperatura hoje, em Fortaleza 30, e aí nas demais capitais do Nordeste, Natal com 31, só com nuvens, Recife com 30, dia bom para quem quer ir na praia, né? Maceió com 31 graus, Aracaju também com 31, que mais? Salvador com 31 graus. E ainda tem aqui Palmas, lá no estado que sempre fica por último aqui na minha previsão, muitas nuvens e 35 graus, calorão lá em Palmas, sem chuva para o dia de hoje, tá bom? Bom, vamos então ver aqui a capa do site do ICL. E o assunto da manchete principal hoje, não só no ICL, né, em todos os portais brasileiros, dos jornais, é este aqui, olha. Derrite se reúne hoje com Lewandowski e Glaze para ajustar uma nova versão, a quinta versão consecutiva. Será que agora vai, hein? Do PL antifacção, né? Ninguém sabe qual vai ser o teor dessa história toda. Espera-se, no entanto, que Derrite tire dali, né, a implicância dele para com a Polícia Federal e realmente transforme um projeto que ele detonou, né, o projeto que nasceu no governo federal, que ele deturpou inteiro, era um projeto antifacção, virou um projeto a favor das facções, porque retira da Polícia Federal o poder de atuar em investigações de muitos crimes de faccionados que passam a ser atribuição exclusiva dos estados, né? E aí tem mais dois aspectos, né? Esse do desconhecimento e também a relação entre Câmara e Senado, porque o Senado tem atuado para corrigir as bobagens que a Câmara faz por lá. Tudo isso vai ser tema do comentário do Luiz Costa Pinto daqui a pouco para a gente, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um problema lá da ilha de Boipeba, na Bahia, e quem conhece Boipeba entende direitinho o que eu estou falando aqui agora, né? Um megagrupo, aliás, são 2 megagrupos de empreendimentos imobiliários estão tentando se apropriar de uma parte muito bonita do litoral da Bahia, e não é só a beleza do lugar e muito menos a tentativa de transformar uma área que hoje enfim, é para desfrute do público, né? E num lugar que exclua os seus legítimos proprietários, que são quem? A população quilombola, que tradicionalmente ocupa essas áreas que estão querendo ocupar lá para a construção de 2 grandes resorts, uma área de 1.650 hectares, de coqueirais lindos, e quem conhece Bahia sabe, depois da Quarta Praia, como é bonito aquele lugar, um lugar onde a gente só chega normalmente de barco. Então, temos aqui as informações que o André Uzeda, que é um baiano atento às coisas da Bahia, vai trazer para a gente sobre isso hoje, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos ver os demais destaques aqui. Olha, o senador Paulo Paim, que havia dito que não concorreria mais, desistiu de não concorrer e diz que em nome, né, do povo, é o que todo político fala, atendendo a pedidos, essa coisa toda, vou rever a decisão de não concorrer ao Senado. Ainda aqui o destaque sobre a fala repugnante do chanceler da Alemanha, né, o prefeito de Belém está rebatendo o que disse o chanceler alemão sobre a cidade dele, né? Bom, é isso. Eu tenho aqui também mais uma matéria que eu gostaria de destacar da Amanda Miranda, que fala sobre o racha da direita lá em Santa Catarina. Com o passar dos dias, fica mais cristalizada a sensação de que é inconciliável, né, a posição de uma parte da direita
e a outra parte, aliás, não, uma parte da extrema-direita e a outra parte da extrema-direita de Santa Catarina, que opõe, nesse momento, Carlos Bolsonaro e o governador Jorginho Melo, com as principais parlamentares do Estado, Ana Campanholo e a deputada Carol de Tone, né, que seria candidata natural do PL ao Senado, mas que foi extirpada, que foi tirada dessa candidatura para que o Carlos Bolsonaro pudesse ser acomodado ali entre aqueles que serão ungidos pelo eleitor bolsonarista em Santa Catarina, tá bom? Bom, esses aqui são os destaques. Tem uma notícia urgente aqui, o Alex está me informando, deixa eu ver o que é aqui. O que aconteceu? Está aqui, notícia no jornal O Globo, está aqui, ó. Olha só, que incrível! Porque hoje nós temos notícias aqui sobre essa tentativa de vender o Banco Marca e agora aparece aí na coluna do Lauro Jardim informação de que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal. Vamos logo ver o que isso significa, depois daqui a pouquinho o Lula vai contar para a gente exatamente o que é isso, tá bom? A PF prendeu agora há pouco Daniel Vorcaro, dono do encrencado Banco Master, em sua casa no Jardim Europa, aqui em São Paulo. A prisão foi determinada pela Justiça Federal de Brasília, numa ação em que há outros mandados de prisão sendo executados pela Polícia Federal. A prisão ocorre menos de 24 horas depois de uma confusa e surpreendente operação de venda do Banco Master, ao desconhecido grupo Fictor, que apareceu do nada nessa transação. Foi unânime o descrédito que a Faria Lima, o descrédito com que a Faria Lima olhou para esse negócio, inclusive pelos traços em comum que unem ambos. Uma das possibilidades em jogo mais repetidas ontem, depois que o negócio foi anunciado, era de que Vorcaro queria ganhar tempo. Vorcaro teria entregue nas mãos do Banco Central a avaliação da venda de um banco e de um banco cheio de problemas, ou seja, algo que demandaria tempo. Enquanto isso, o tempo passaria. Vorcaro já repetiu a mais de um interlocutor que a situação do Master junto ao BC melhoraria muito a partir de 31 de dezembro, porque acabaria o mandato do diretor Renato Gomes, que ele considera a voz inflamada contra o seu banco na instituição. Só que não deu tempo. A PF chegou antes e está aqui o Lauro Jardim prometendo para a gente uma atualização. Que coisa impressionante isso, hein? Eu vou até procurar aqui outras informações que tem aqui sobre a venda do Banco Marca, porque esse assunto está na ordem do dia, tá? Está na ordem do dia. Daqui a pouquinho a gente mostra aqui para você o que está acontecendo. Bom, vou retomar aqui a ordem da minha pauta. Vamos falar agora sobre o assunto do dia. O assunto do dia qual é? Mais uma vez, o diminuto presidente da Câmara, Hugo Mota, vai tentar colocar em votação o projeto da tal lei antifacção, que o Derrite mudou de nome, deu outro nome, um nome pomposo e complexo, mas não conseguiu consolidar o conteúdo. E não se sabe exatamente o que vai sair dessa quinta revisão. Ontem houve reuniões várias entre Derrite, Lewandowski, deputados e tudo mais, mas o texto, né, que provavelmente entra na pauta hoje, esse texto é desconhecido ainda de todos, tá? Não se sabe nem se o Derrite sabe o que vai propor. Nas 4 revisões que fez do projeto, todas elas foram marcadas por um preconceito contra a Polícia Federal que o secretário licenciado de Segurança de São Paulo quer porque quer retirar do jogo da investigação dos cartéis. Tem muita gente desconfiada, inclusive, que Derrite, não se sabe se por equívoco ou porque quer isso mesmo, está trabalhando não contra, mas a favor do crime organizado, a favor das facções, porque não se entende num país que tem uma organização de crime tão complexa quanto a que nós estamos vendo, de repente aparece um sujeito que quer tirar da Polícia Federal a atribuição de investigar, principalmente crimes interestaduais, né? Então, assim, a primeira tentativa foi uma tentativa que foi afastada logo na primeira ou na segunda revisão, foi aquela de classificar como terroristas as facções do crime organizado brasileiro. Ainda assim, uma parte da extrema-direita tenta reverter essa história. Por exemplo, o PL do Sóstenes Cavalcante e uma ala do Partido Novo, que é a ala do deputado Marcel Van Hatten. Eles acham que expor o Brasil à vulnerabilidade que será aberta, né, com esse tipo de classificação, vai resolver o problema da violência no Brasil. Mas tem gente dizendo que isso é uma manobra diversionista apenas porque o que se pretende por parte dessa gente não é combater verdadeiramente o crime organizado. Vou ler aqui para vocês a matéria que está
hoje na home, aqui na página principal do site do ICL, para que a gente possa entender direitinho o que está acontecendo. É uma reportagem do Kleber Lourenço. Ele diz o seguinte: essa terça-feira começou com um movimento decisivo na tentativa de salvar a votação do PL antifacção. Antes da reunião de líderes marcada para as 14h30, o relator Guilherme Derrite participará de um encontro com a ministra Gleisi Hoffmann, com o ministro da Justiça Lewandowski e com o presidente da Câmara Hugo Motta para ajustar a versão final do texto. O governo segue desconfortável com pontos centrais do relatório, considerados frágeis e potencialmente complicados. Gleisi tem repetido que o tipo penal das facções criminosas, o perdimento extraordinário de bens e o risco de esvaziamento dos fundos federais ainda não foram solucionados. Segundo ela, Motta se comprometeu a não avançar sem antes discutir novamente as mudanças com o Executivo. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que é que está pegando assim e qual foi o processo nas várias versões já apresentadas e por que isso não significou dar consistência política a esse processo todo, tá? Motta, por sua vez, diz aqui o Kleber Lourenço, corre contra o relógio e insistiu em pautar a votação do projeto ainda hoje, mesmo enfrentando a resistência dos líderes que defendiam levar o tema para votação na semana que vem. Se a votação acabar adiada, o desgaste recairá diretamente sobre ele, que insistiu no cronograma, apesar da falta de consenso, tá? E aí o Kleber nos conta sobre as quatro revisões do projeto do Derrite. Eu vou pedir para o Alex tirar só um pouquinho da pauta para colocar aqui as minhas projeções, aqui os meus PPTs. Olha, está aqui, você vai ver na tela, a tuitada de ontem do Hugo Motta anunciando o que surpreendeu muita gente, né? Queria reintroduzir o assunto na pauta a partir de hoje. E por que ele está fazendo isso? Vou dizer logo antes de ler o que ele falou. Está fazendo isso porque a responsabilidade final é dele, porque foi ele, Hugo Motta, quem, para fustigar o governo, que de vez em quando ele vai lá e dá um beliscão, aceitou a indicação do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que mandou esse Derrite para Brasília para confundir todo o jogo em torno de uma ideia que originalmente é uma ideia do Ministério da Justiça e do governo federal, que é a lei antifacção. E deu previsto, né? Porque o Derrite é um arruaceiro parlamentar. O que ele quer não é ajudar o país a criar ferramentas para combater o crime organizado. O que ele quer é criar confusão para cacifar uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas. Aí ontem o Hugo Motta, que é, enfim, o responsável por todo esse processo, mandou essa tuitada aí. Segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inseri na pauta de amanhã da Câmara dos Deputados e vamos votar o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. É a resposta mais dura da história do Parlamento no enfrentamento do crime organizado. O projeto aumenta as penas para integrantes de facções, dificulta o retorno às ruas, também cria e integra os bancos nacional e estaduais de dados sobre organizações criminosas. Vamos em frente com responsabilidade e a urgência que o tema requer. A urgência que... Pode voltar aqui para mim, Alex, por favor? A urgência que o tema requer já se perdeu graças aos desvarios do Hugo Motta em sua tentativa, mais uma, de fustigar o governo, né? Agora vamos ver o que mudou em relação às várias revisões que foram feitas nesse projeto, que começa muito, mas muito ruim mesmo, e que aos poucos vão sendo removidos os problemas, mas, no entanto, a essência dele, que é exatamente a perda da autonomia da Polícia Federal, até a quarta revisão ainda não acabou. Como é que é a situação hoje, que é o que você está vendo aí na sua tela? Hoje, a Polícia Federal tem autonomia orçamentária, pode planejar e executar ações de combate ao crime organizado. Ela tem acesso direto a recursos de fundos federais, como o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ela está integrada com outros órgãos federais no enfrentamento de facções e crimes interestaduais, por exemplo, a Receita Federal, né, que teve uma grande participação na Operação Carbono Oculto, e tem uma independência garantida para iniciar e conduzir investigações de alta complexidade. Aqui está o busilis, já diria o Rubem Fonseca, né? Por quê? Porque é exatamente disso que a extrema-direita brasileira não gosta. Eles não gostam da Polícia Federal, né? Talvez por causa das prisões que ela tem protagonizado aí, do papel que ela cumpriu nas investigações lá junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas a implicância com a Polícia Federal não é nova. O Bolsonaro, no começo do mandato dele, tentou controlar a Polícia Federal, né? E não conseguiu. Não conseguiu. E o que conseguiu
complicou ainda mais a situação dele. Mas vamos agora ver com o PL do Derrite, com o substitutivo do Derrite, se fosse aprovado, o que ele provocaria? É o que vai estar na sua tela aí. Restrições dos usos de fundos federais pela PF com novas amarras legais e operacionais. Isso aqui é o seguinte, hoje, por exemplo, quando um traficante é pego lá com avião, com carros de luxo, e sobre esses bens é decretado perdimento, o dinheiro vai para fundos federais que vão subsidiar as ações da própria Polícia Federal. Mas o Derrite quer calar a Polícia Federal e caçar esses recursos de outros fundos, inclusive de fundos constitucionais com previsão orçamentária, tá bom? Outro capítulo muito complicado, a subordinação da atuação da Polícia Federal aos governadores, tá? Isso, né, permaneceu na primeira e na segunda versão, foi atenuado na terceira. Na terceira versão, a Polícia Federal já não estava mais impedida de atuar nos estados, mas ela precisava ser chamada pelo governador, que precisaria concordar com isso, ou seja, a federação, a União, fica caudatária da vontade do governador, que muitas vezes está comprometido com esquemas do crime organizado. Outra questão que está aí nesse slide é o risco de sufocamento orçamentário, por meio de entraves técnicos e burocráticos e a criação de obstáculos para a atuação interestadual e nacional, favorecendo aí a ingerência política, que era tudo que o Bolsonaro, por exemplo, queria, que ele queria mandar na Polícia Federal e calar definitivamente a atuação dela. Então, essa é a diferença, é por isso tudo que não há acordo no horizonte entre Derrite, né, o homem que é pau-mandado do governador do estado de São Paulo, com a missão de ir para Brasília conturbar esse processo de discussão das ferramentas para atuação das forças de segurança estaduais e federais contra o crime organizado. E o que se espera desse relatório? Vamos ver aqui no site do ICL. Tá aí, olha, 5º relatório do PL Antifacção será apresentado nesta terça. Portanto, não se sabe ainda o que virá da cartola de Guilherme Derrite. É um homem... Aliás, eu vou fazer esse comentário aqui para você. Anota aí. Sabe por que isso tudo está acontecendo? O Derrite não entende nada de segurança pública. O Derrite entende matar gente, né? A revista Piauí fez uma matéria sobre os processos que ele enfrentou e encontrou 16 cadáveres produzidos por ele, que, entre outras atrocidades, já falou que todo policial, para não ser considerado uma vergonha para a força, tem que matar pelo menos uma pessoa a cada 5 anos, tá? Ou tem que ter 3 mortes a cada 5 anos. Pior ainda. Então, esse é o raciocínio desse sujeito, que na verdade é um verdugo. Ele tem a visão de segurança, que é a visão do jagunço, né? É a visão do sujeito que, enfim, está ali para saciar a sua sede de sangue, que é exatamente isso, Guilherme Derrite. E que tem assento nas mesas mais concorridas de Brasília. Outro dia foi fotografado jantando com o Arthur Lira e com o Eduardo Cunha, né, tramando aí o futuro da segurança com quem? Com Arthur Lira e Eduardo Cunha. Vamos à matéria aqui do ICL para ver o que o Kleber Lourenço está nos contando sobre essa negociação. O PL Antifacção caminha para sua 5ª versão. O deputado Guilherme Derrite pretende apresentar o novo texto nesta terça, às 14h30, durante a reunião de líderes. A versão será entregue poucas horas antes da votação em plenário, aprofundando as críticas sobre a condução atabalhoada do processo. O projeto, tratado como prioridade pela presidência da Casa, virou um verdadeiro laboratório improvisado. Cada relatório surge para corrigir distorções criadas nas versões anteriores, ao mesmo tempo em que tenta acomodar pressões simultâneas. Demandas do governo, reivindicações de policiais estaduais, resistências da Polícia Federal, além do ruído constante entre bancadas. O resultado é um texto que muda sem parar e que ainda não encontrou estrutura sólida e que não tem viabilidade política e que, ainda que seja mantido nas condições em que está produzida a última versão e seja aprovado pela Câmara, vai enfrentar a resistência dos senadores e vai ser rejeitado no Senado, tá? E aqui o texto do nosso querido Kleber nos diz o seguinte, olha, a instabilidade também expõe o desgaste na condição política de Hugo Mota, que centralizou o projeto, mas não conseguiu costurar o consenso. No início da noite desta segunda-feira, o presidente da Câmara se reuniu com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, numa tentativa de alinhar o texto com o governo e garantir apoio mínimo para a votação. Mesmo assim, interlocutores admitem que ainda há muita resistência na base governista, tá? E olha, é sobre isso a próxima notícia que eu vou mostrar para vocês, antes de chamar o Lula. Aliás, Alex, o Lula já está por aí?
Ok, beleza, maravilha. Então nós vamos ter o Lula já aqui, que foi quem chamou a nossa atenção para a prisão do Vorcaro, do Banco Master. Estou louco para saber detalhes dessa história. Mas só para completar isso aqui, olha, Jacques Wagner diz que não há acordo entre Câmara e Senado sobre o PL antifacção. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou no início da tarde desta segunda-feira, em conversa com jornalistas no Senado, que não existe qualquer entendimento entre as duas casas sobre a tramitação do PL antifacção. Segundo ele, não tem acordo e o texto segue sem ponto de convergência. A fala adiciona ainda mais pressão a um projeto que já enfrenta forte resistência e carece de consenso até mesmo dentro da própria Câmara. Wagner destacou que o processo se transformou em um texto em constante mutação, o que dificulta qualquer alinhamento. Isso virou uma metamorfose ambulante. Toda hora tem outro projeto, afirmou o senador, criticando a sucessão de alterações promovidas pelo relator e a falta de estabilidade na negociação. Bom, vou chamar o Lula. Lula, cadê você? Apareça, Lula! Lula Costa Pinto, meu amigo, querido, direto madrugador. Tudo bem, Lula? Bom dia, Fábio. Bom dia, Lula. quem nos ouve, quem nos assiste. Brasília está com céu aberto, horizonte livre e a Polícia Federal nas ruas, Fábio, atrás dos sócios, né, do Banco Master, aqui e na Faria Lima. Quer dizer, a água da fervura supitou e a panela de pressão explodiu. Agora, isso era favas contadas, né, Lula? Desde que foi entabulada aquela negociação sinistra com o BRB em Brasília, que esse negócio do banco do Vorcaro, ele está antecipando para a gente, né? Aquilo que o Mário Rosa, nosso amigo, chamava de síndrome de deslocamento do caderno. Quando o cara passa a aparecer em outra editoria que não aquela em que estava acostumado, é sinal de que vem problema por aí e o problema apareceu hoje. Por que o Vorcaro foi preso, Lula? Já sabemos? Já, né? Fábio, essa operação que levou o Vorcaro para a cadeia e tem também 4 outros mandados de prisão preventiva contra sócios do Banco Master, operadores do mercado financeiro, é uma operação que pode colocar luz nesses porões que unem política e gestão de recursos privados e públicos nesses bancos de investimento. No ano passado, o Banco Master começou a fazer... O Banco Master, ele se alavancou vendendo CDBs, né, a 150%, 120% do CDI, que é uma taxa de retorno quase impossível de ser cumprida por um gestor financeiro. Obviamente, há traços, indícios de corrupção e de gestão temerária nessas operações financeiras. Ele, então, vendeu um volume muito alto de CDBs, um volume tão alto que chega a colocar em risco o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é um fundo público formado com dinheiro dos bancos de investimento para assegurar o retorno certo até um limite, né, do capital do cidadão, da cidadã que tem esse dinheiro investido no mercado em CDBs. A operação sozinha do Banco Master comprometia até 60% desse fundo. E aí ele começou a trocar ativos, né, que garantiam esses empréstimos e ativos que eram considerados ativos podres no mercado. Isso no ano passado. E ali no ano passado ele começou a ser investigado por gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, os controladores do Banco Master. E o principal controlador é esse Daniel Vorcaro. Mas Daniel Vorcaro tem um laço muito estreito e muito grande com organizações políticas, né, em Brasília e na Operação Federal. Os maiores amigos dele na política são Ciro Nogueira, presidente do PP, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. O Daniel Vorcaro, muito próximo desses três, precisando salvar o banco dele,
recorreu este ano, quando estava patente que o Banco Master estava quebrado, ele recorreu a um pedido de socorro ao governo do Distrito Federal. O GDF mantém um dos últimos bancos estatais não federais, que é o BRB, o Banco de Brasília. O BRB, que foi ultra alavancado, né, nessa gestão do Ibanez Rocha como governador do Distrito Federal, e o BRB virou o braço financeiro desse capitalismo de compadrio em Brasília, né? Aqui em Brasília, qualquer pessoa que queira investir, né, no mercado privado, entre aspas, vai buscar auxílio financeiro no BRB, que dá, então, aquele suporte para esse investimento, mesmo quando não tem fundos. Foi assim na privatização de toda a área do estádio Mané Garrincha, do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, do Autódromo de Brasília. É assim na manutenção dessa estrutura que traz para Brasília grandes shows, grandes eventos. Todo o setor de shows e eventos em Brasília é suportado pelo BRB. É assim em todos os processos de licitações, de PPP, de privatizações no Distrito Federal. Isso passa pelo suporte financeiro do BRB. E aí, o Ciro Nogueira levou o Daniel Vorcaro para dentro do GDF e sugeriu que a operação de salvamento do Banco Master fosse feita pelo BRB, que é menor do que o Banco Master estava naquele momento e que é um banco estatal. E o BRB se posicionou e anunciou para o Banco Central que compraria o Banco Master, numa operação que levantou suspeitas em todo o mercado. E depois de 6 meses analisando a lógica daquela operação financeira, o Banco Central disse: olha, não pode, esse negócio não fica de pé, o BRB não tem condições de comprar o Banco Master, e se isso acontecer, quem vai acabar pagando a conta é a viúva, ou seja, o dinheiro público, por meio do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que não segura a implosão do Banco Master. O Daniel Vorcaro, então, entrou em pânico e foi ao mercado buscar novos sócios que conseguissem manter a operação do Master de pé sem que houvesse o que é necessário haver, a liquidação extrajudicial do Banco Master. E aliás, por que ele não quer... Só para falar, a liquidação já foi decretada pelo Banco Central, tá? Estou vendo aqui a informação do Valor Econômico. Agora de manhã, né? Agora de manhã. Agora vou de mostrar manhã. Aqui para vocês, então... tá aí, o BC decreta liquidação extrajudicial, prende Vorcaro, tá? E aí conta a história. Foi agora, enfim, quer dizer, agora. A decretação da liquidação veio ao ar, veio à superfície, agora enquanto a gente estava falando. E isso era fundamental, porque era disso que o Vorcaro estava fugindo. Porque com o banco liquidado extrajudicialmente, ele e todos os sócios controladores e todos os conselheiros do Banco Master entram com os seus patrimônios privados para conter o rombo que eles produziram no mercado. Ele tentava fugir disso. E também eles estão impedidos de operar no mercado para sempre, até que se encerrem as investigações, as determinações de culpa e o ressarcimento aos cofres públicos do que está sendo saqueado por eles. Então, o que o Banco Central acabou de fazer, liquidando extrajudicialmente o Banco Master, era a operação da qual eles tentavam fugir com essa manobra diversionista que tomaram ontem, anunciando que a Fictor Holding Financeira, que é simplesmente nada mais que uma empresa holding de um grupo que atua no setor de alimentos, no setor de investimentos
e no setor de energia, iria comprar o Banco Master com suporte de um grupo árabe que eles não diziam qual era, numa operação que não tinha passado pelo Banco Central. Então eles fizeram ontem à noite uma operação diversionista para fugir dessa liquidação extrajudicial e não deu certo, porque já tinha a Polícia Federal nas ruas, Polícia Federal que a turma da extrema-direita, do Ciro Nogueira, né, do Arthur Lira, do Guilherme Derrite, do Tarcísio de Freitas, tenta enfraquecer nesse PL antifacção. E vejam bem, o Banco Master está sendo também investigado por organização criminosa. Então, tudo isso vai emergir agora, Fábio, no rol dessa investigação. Estamos acompanhando, talvez, a mais relevante liquidação extrajudicial de uma instituição financeira desde o caso célebre, você lembra, do Banco Marca Fonte Sindan. E também não é exagero a gente criar uma ligação total e plena do Banco Master, do Daniel Vorcaro, ao bolsonarismo, tá? Porque o Daniel Vorcaro se torna esse ator financeiro, né, com esse tamanho, com essa ousadia no mercado, sob a vigência das regras do Banco Central, no governo Bolsonaro, né? E ali o Banco Central fez vistas grossas às fragilidades financeiras do Banco Master, né? E permitiu uma série de aquisições e a oferta desses CDBs até 150% do CDI de retorno, que era impraticável no mercado. E Só mais um dado para a gente finalizar aqui. Oi. Só explicar o que é isso. O CDI é a taxa que um banco paga a outro para pegar dinheiro emprestado ao final de cada exercício. Então, é o custo real do dinheiro dos bancos. Quer dizer, o Vorcaro estava oferecendo um valor 1,5 vezes superior àquilo que ele conseguia tomar no mercado para financiar as operações. E acumulou uma dívida gigantesca, né, de 7 bilhões de reais, é o que se fala por aí, embora ele diga que tem ativos para quitar ele, mas na verdade não tinha. Agora eu quero te perguntar o seguinte, Lu, bem rapidinho, só para a gente entender, quando é que o dedo do Ciro Nogueira e dessa gente toda que orientou essa operação com o Distrito Federal, inclusive do governador do Distrito Federal, vai aparecer nas investigações da PF? Ou você acha que não chega a isso? Eu acho que chega e acho que aparece. Até porque eu estou atrás do rol dos mandados de prisão preventiva, além do Vorcaro, porque esse rol de nomes não saiu, para verificar se entre eles está o do banqueiro também, Augusto Lima. Augusto Lima é sócio do Vorcaro nessa operação do Master e em outros bancos, em outras instituições financeiras. Augusto Lima hoje é o atual marido que se chama agora Flávia Pérez, vocês lembram dela? Era a ex-Flávia Arruda, né, que foi mulher do José Roberto Arruda, que foi governador preso do Distrito Federal e que foi ministra da articulação política do Bolsonaro, em paralelo com o Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil. A Flávia Arruda deixa o governo Bolsonaro como Flávia Arruda e logo se casa com Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro, e se torna Flávia Pérez. E passa a operar, ela, Flávia Arruda, se tornou uma operadora de relações institucionais do mercado financeiro, em nome do Banco Master, né? E mais um dado, Fábio, o Daniel Vorcaro e seus sócios controladores estão por trás também da montagem de uma estrutura midiática, tá, para intervir na formação de opinião da sociedade. E eles são os idealizadores e os mantenedores da estrutura de sites de comunicação como o Platô BR, né, estão por trás da sustentação do Brasil Journal, né, e também tem muita influência no estado de coisas
em que está hoje o Grupo Associados, que detém os títulos como Correio Brasiliense e Estado de Minas, entre outros, né? Então, eles também atuam nessa operação e foram fundamentais, né, no uso desses veículos de comunicação no processo de aquisição do Master pelo BRB, que foi impedido pelo Banco Central, porque aí eles contrataram, quase como sócias do negócio, né, duas operadoras que estão ligadas entre si de comunicação privada, o Grupo FSB, né, que atuava dentro do BRB, dentro do Master, dentro do GDF, né, na tentativa de controle dessa crise financeira que agora estourou. Olha, quem tem informação, tem, viu, gente? Vocês estão vendo aí, vocês têm todo o arcabouço informativo que cerca esse negócio, graças aqui à presença do Lula. Por isso eu agradeço ao que aconteceu ontem, porque ontem nós tentamos falar com o Lula, não conseguimos. Ele estava em Recife, lá no coworking no aeroporto, e a internet não funcionava, porque nós tivemos a sorte de ter o Lula conosco aqui hoje, com todo o seu acervo de informações sobre esse negócio terrível, né? E agora estou aqui na torcida para que a Polícia Federal consiga, sim, identificar, né, traços que possam nos indicar porquê do interesse do BRB nos ativos podres de um banco em decadência, um banco que já estava condenado e que hoje chega ao ponto final da sua existência, com a intervenção decretada pelo Banco Central. Lula, valeu super esse nosso desencontro de ontem, foi muito produtivo para nós hoje. Obrigado, viu? Muito obrigado, Fábio. Até logo. Tchau, Lula. Gente, como vocês viram, não deu tempo de falar com o Lula sobre a votação do pacote lá, do pacote da lei antifacção. Eu tenho outros assuntos para tratar aqui agora, inclusive tem um assunto que você precisa saber para entender como é que grupos de empresas que fazem especulação imobiliária, muitas vezes em cima de terras que não pertencem a esses grupos, pretendem se apropriar de território habitados ancestralmente por populações sensíveis, como são os quilombolas, né? Hoje, aqui no site do ICL, nós temos uma matéria aqui assinada pelo André Uzeda, que vai falar comigo agora. Alex, o Uzeda já está prontinho aí, se tiver, pode botar ele no ar, por favor. Gente, olha só, oi Uzeda, bom dia, tudo bem? Bom Homem, dia, que rolo é este que está acontecendo lá no seu estado, Bahia? Eu quero até ler, antes de você falar aqui, um trechinho da sua reportagem que está aqui no site do ICL. Vamos lá, então. Olha, o que o Zeda está informando para a gente? Ilha de Boipeba, um paraíso. Eu adoraria ter um cantinho para mim daquela ilha. Ela é linda, a água é sempre quente, os recifes de coral transformam o mar numa piscina. É lindo. Se você não conhece, vá conhecer antes que acabe, tá? Porque se prevalecer aí o interesse desses grupos econômicos, ele vai acabar. Ilha de Boipeba, região do Baixo Sul do litoral da Bahia, tem sido cobiçada por 2 grandes empreendimentos imobiliários. Projetos têm relação direta entre si. O primeiro deles, tocado pela empresa Mangaba Cultivo de Coco, né? Tem uns coqueirais, aliás, lindos lá nessa parte da ilha. E quem eram os sócios? José Roberto Marinho, dono da Globo, saiu do negócio quando a pressão social começou, né? E ele era presidente do conselho desse grupo, tá? Mangaba pretende ocupar a Ponta de Castelhanos. É um lugar até onde eu conheci Boipeba, a gente só chegava de barco, fica lá no sulzinho da ilha, depois da Quarta Praia, não é isso, Zeda? Mas é um paraíso maravilhoso, tem uma vila pequenininha lá, uma população que ancestralmente habita aquele lugar. Conta para nós o que estão querendo fazer com os quilombolas, que são os donos desse pedaço de paraíso na terra. Zeda, bom dia. Bom dia, Panozio, bom dia à nossa audiência também, ao Alex, que está aí operando para colocar o Desperta no ar. Bom, a história é a seguinte, né? É uma área ali muito bonita, né, de Boipeba, é um paraíso, né? E 2 grandes grupos empresariais estão cobiçando territórios nesse espaço de Boipeba. Um é esse da Mangaba, que tinha o José Roberto Marinho, ele saiu em agosto desse ano, mas ainda tem outra figura muito conhecida da política brasileira, que é o Armínio Fraga, que foi diretor do Banco Central na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Ele também é sócio da Mangaba. E o outro projeto é de um italiano chamado Fábio Perini, que tem terras em Boipeba desde a década de 80 e responde a processos por supressão ilegal de vegetação nativa. Ou seja, são 2 projetos ali que são
bem controversos, né? E a faixa territorial que eles querem ocupar é muito grande. Esse da Mangaba, por exemplo, eles querem ocupar um território que corresponde a quase 20% do tamanho da ilha de Boipeba. Fica nesse lugar chamado Ponta dos Castelhanos. O do Perini, né, do italiano, a faixa de terra corresponde a 3% do território da ilha. Ou seja, são dois projetos muito grandes. E os quilombolas reclamam que, além de cercar uma área privada muito grande, também fecha rotas ancestrais de acesso, onde eles poderiam circular dentro da ilha. E a grande questão é porque as ilhas costeiras e oceânicas, elas são territórios da União, salvo, por exemplo, municípios que possuem a sede dentro da ilha. Por exemplo, Florianópolis, que é uma ilha e a sede fica na ilha. Então, aí nesse caso, as terras são propriedades do próprio município. No caso de Boipeba, não. É uma ilha, uma área federal, as terras são da União. Então, para tanto a Mangaba quanto o território do Fábio Perini conseguirem ocupar, eles precisam de uma série de licenças federais. E o prefeito da cidade de Cairu, onde Boipeba faz parte, ele tem feito um grande lobby, inclusive foi para Brasília na semana passada, encontrou com Jerônimo Rodrigues, que é governador da Bahia, com Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, já foi governador do estado também por 2 mandatos, e ele está tentando acabar o que ele chama de dominialidade da União, que seria justamente a federação, né, a União, ter a propriedade sobre essas terras. Ele quer flexibilizar essas medidas de uma forma que o município possa agir e conceder licença. Eu conversei com ele por telefone e perguntei se ele estava atuando em favor dos empresários quando ele faz esse tipo de ação. Ele negou, ele disse que, na verdade, está em favor do crescimento da ilha e que esse empreendimento vai gerar uma série de recursos. Ele fala em algo estimado em 50 milhões, mas não há nenhum projeto ou uma pesquisa que ancore esses dados que o prefeito acaba falando, né? A gente tem umas imagens aí, vou pedir para o Alex colocar no ar. Por exemplo, essa terra aí é da Mangaba. Ele já está cercado, tem arame farpado, tem uma cerca ali, tem uma cancela também. E esse território ainda não está regularizado, mas a Mangaba já cercou o território e impede a passagem dos quilombolas. A gente tem uma segunda imagem também. Desculpa, André, inclusive nas passagens Claro. de servidão, eles fecharam tudo lá, é isso? Boa parte do território está fechado. Não é 100%, porque é um território muito grande, mas várias rotas já estão sem acesso dos quilombolas e das comunidades tradicionais. São Essa segunda 1.600 imagem, e tantos hectares, não é isso? De coqueirais. 1.662. É quase 20% do território da ilha. É bem ali na faixa sul, no final da ilha. É uma área ali que, como você falou, é bastante coqueirais, ainda tem uma vegetação nativa, uma vegetação de restinga que é a única na região, o restante já foi tudo suprimido. Então é uma área ali de preservação importante, de vida nativa, e corre risco aí com esse empreendimento. Essa segunda imagem é do território do Fábio Perini, né? Eles querem construir também um empreendimento, eles não dizem muito bem o que é. Ontem eu conversei com o gerente dessa fazenda, que é onde o empreendimento vai ser levantado. Ele negou que vai ser um resort. Eu perguntei o que seria, porque eu tive acesso ao manual descritivo que dizia que vai ser um empreendimento chamado Encanto de Boipeba, mas ele disse que ele só fez isso para ter a licença do INEMA, mas eles ainda não decidiram o que vai ser. É uma resposta um pouco estranha, porque o memorial é bem descritivo e dá detalhes sobre um futuro empreendimento. Você percebe na imagem aí que já está cercado, arame farpado, já não tem acesso à praia, já é uma área privada, mesmo sem regularização da União. A gente tem uma imagem também bem interessante, que é da reunião que eu citei, que é o prefeito e o Décio Meirelles, que é o que está no meio aí na imagem. Ele é do União Brasil, mas está do lado de 2 políticos do PT. O da esquerda é o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, e o da direita, o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Essa reunião em Brasília, na quarta-feira passada, foi justamente para tratar dessa dominialidade da União, como flexibilizar essas questões. O prefeito disse que a conversa está avançada, mas ainda não temos respostas. E a gente tem uma quarta imagem que é bem interessante, que foi da COP30. Aí são manifestantes, o da esquerda ali é o Raimundo Siri, ele é um ativista, ele foi até a COP e está levando um cartaz ali, onde você pode ler ele denunciando pessoas que estão grilando terras da União, né? E aí tem ali, ele coloca o Rui Costa, coloca o Jerônimo Rodrigues também, os políticos, mas tem o nome do Fábio Perini, que é o italiano desse empreendimento que eu citei, e o outro, José Roberto Marinho, o dono da Globo, que fazia parte da Mangaba. Isso aí foi em Belém, né? No domingo. Não faz mais, ele se mandou.
quando começou Saiu a pressão, porque ele saiu, né? a repercussão foi muito negativa. Parte da imprensa cobriu esse caso, outra parte não, mas uma parte mais comprometida com os sistemas ambientais foi adiante, mostrou que esse projeto era um projeto muito controverso. E José Roberto Marinho anunciou a saída em agosto desse ano. Muito bom. André, deixa eu falar, como o nosso tempo está muito curto, eu vou pedir para as pessoas virem para o site para lerem a matéria dele. Quem conhece Boipeba vai entender direitinho o problema na hora, porque aquilo é um paraíso que está sendo apropriado indevidamente por esses grupos aí. E a gente fica aqui na torcida pelos quilombolas, porque é uma torcida egoísta, é uma torcida pela gente mesmo, né? Concorda? Totalmente. Porque na hora em que esses resorts se instalarem ali, ninguém mais vai ter acesso a esses paraísos aí. O acesso hoje é muito difícil, né? Ele nem de trator não se chega lá na Ponta de Castelhanos, chega só de barco. Exatamente. Mas quando tiver estabelecido, enfim. Parabéns pela matéria, André. Muito obrigado pela participação aqui no jornal de hoje, tá? E eu vou seguir aqui com o noticiário, chamando a sua atenção. Venha para o icrnoticias.com.br para ler a matéria do Zeda, tá bom? Zeda, um abração para você. Muito obrigado, viu? Valeu, Fábio. Obrigado pelo espaço aberto aqui. Convido as pessoas para acompanhar essa reportagem. O espaço é todo seu. Por que eu estou com pressa? Porque eu preciso mostrar para você dois fatos que ontem foi anunciado na manchete, preciso dar conta disso aqui. Da verborragia que tomou conta ontem da oficialidade, né? E houve dois atos, assim, muito complicados. O primeiro deles, absolutamente ofensivo, as pessoas ficaram magoadas com isso, não por acaso, do chanceler da Alemanha, do tal do Merz, que veio aqui, né? E depois, ao chegar na Alemanha, começou a falar mal do que viu lá em Belém do Pará. É o que nós vamos ver agora. Bota para nós, por favor, Alex. Meine Damen und Herren, alemão. Aí eu vou, wir leben senhoras e in senhores, einem der nós schönsten vivemos em Länder um dos der países Welt. mais bonitos do Und mundo. ich habe einige Journalisten, Na die mit semana mir in passada eu Brasilien perguntei a waren, alguns letzte Woche jornalistas gefragt, que estiveram wer comigo von no euch Brasil, würde denn quem gerne de hier vocês bleiben? gostaria de ficar aqui? Da hat keiner die Hand gehoben. Ninguém levantou a Waren alle mão. froh, dass wir vor allen Dingen Todos ficaram felizes porque tinham voltado para a Alemanha na noite de sexta para sábado, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos. É a fala do Merz. Procurei saber quem é esse cara. Esse cara é da CDU, é do mesmo partido da Angela Merkel. Ele não é um antiambientalista clássico, mas ele é um político conservador, né, e incapaz de enxergar o mundo a não ser da perspectiva dele. Quero falar sobre isso apenas o seguinte: realmente, Belém do Pará não é um paraíso na terra, tem muitos problemas, o saneamento básico realmente é complicado, a cidade é muito quente, né? Mas a Amazônia brasileira está sintetizada ali. É justamente por isso que o Brasil pede a esses povos aí que durante tantos anos sugaram as nossas riquezas aqui, que arquem com uma parte da conta da preservação, porque realmente não é fácil estar aqui enfrentando doenças, endemias, falta de dinheiro, falta de saneamento e tudo mais. Entendeu, embaixador? Então, é a visão de um político extremamente conservador, absolutamente deletéria e desrespeitosa para conosco. Outro que foi acometido ontem por uma crise aguda de sincericídio foi André Mendonça. No evento da LIDE, ele, ao lado do prefeito de São Paulo e também do ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior, desatou a falar bobagem lá e vai dar uma confusão grande hoje, pode anotar isso no seu caderninho. Acusou os colegas de agirem contra a lei e a Constituição para praticar ativismo judicial. Olha só a fala do ministro André Mendonça sobre os colegas de toga dele. Roda para nós, por favor, Alex. A própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. Parece que o André Mendonça não colocou na cabeça que já não deve mais nada ao bolsonarismo. Podia ser só um ministro do Supremo, mas fica aí antagonizando os colegas numa instituição que defendeu a democracia com unhas e dentes, né? Devia ter um pouco mais de respeito pela instituição que ele representa. Vou voltar ao Lula rapidinho aqui, porque o Lula tem informações para atualizar para a gente. Lula, manda a boa para nós, por favor. Fábio, o Augusto Lima, marido da Flávia Arruda, atualmente Flávia Pérez, está entre os presos, né? Sócio do Daniel Vorcaro, também está entre os presos. E só um dado,
para lembrar, Michel Temer é conselheiro do Banco Master e atuou no lobby do Banco Master junto ao governo do Distrito Federal e junto ao Banco Central. O Banco Master recentemente tinha contratado Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, e Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, como seus conselheiros também para atuar nessa operação. Que horror. Gente, ô Lula, a Flávia Arruda não dá sorte, porque basta ela casar com o sujeito para ele ir preso. É uma coisa impressionante. Chave de cadeia, né? Ela foi minha colega na Band. Ela era garota do tempo da Band quando a Arruda estava em desgraça, né? E foi uma mulher que assistiu ao marido direitinho. Eu não sabia, nem sabia que ela estava casada com esse banqueiro aí. Mas olha, pessoal, cuidado aos interessados na Flávia Arruda, tá? É um perigo. Bom, vamos nessa, Lula. Valeu, obrigado, viu? Tchau. Pessoal, antes de sair, preciso convidar vocês para o nosso evento do dia 27, tá? A gente merece que você assista essa aula sobre o curso de pós-graduação que o ICL vai lançar, a aula magna do Gessé Souza, na apresentação de um curso que pretende ser uma das iniciativas mais interessantes para quem quer ampliar o seu horizonte, o seu panorama intelectual, tá bom? Um curso sobre a teoria crítica da Escola de Frankfurt e a sua visão sobre a decadência do capitalismo. É super interessante. Vai ser dia 27, semana que vem, dia 27 às 8 horas da noite aqui no ICL. Então corre aqui agora, antes de começar o N1, despertaicl.com.br. Vai lá e faz a sua inscrição. É de graça, é para todo mundo e eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar da aula magna de lançamento desse curso, tá bom? Valeu, obrigado pela audiência, bom dia, vem aí o N1 e eu encontro você aqui amanhã, sexta-feira, antecipada, né? Porque amanhã é uma quarta com cara de sexta, para a gente encerrar a nossa semana. Obrigado pela audiência, até amanhã. Nenhum saber é neutro, nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.